Eu, com 10 anos de idade, tentaram me enforcar dizendo que preto tinha que morrer, dentro da escola. O tempo inteiro nosso corpo é atacado, que às vezes é atacado no imaginário. Se você me permite, né? Claro. Você não teve um privilégio, você teve uma brecha social. Exatamente. Pessoas pretas não têm privilégio na estrutura colonial. Bairro negro, sempre gosto de trazer isso, bairro negro. A liberdade nunca foi japonesa. Não existe arte sem educar e não existe... Eu acho que elas estão juntas, elas estão confluentes, né? Então a gente tem mania de chamar cultura africana e cultura preta e cultura originária de cultura popular, de folclore. E isso interessa a quem? Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevista com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grande satisfação, o prazer de receber aqui para bater aquele papo comigo, Joyce Jane Teixeira, do Núcleo Iquimpa, idealizadora de Terreiros Nômades, um projeto bem bacana que a gente vai falar bastante daqui a pouco sobre isso. Joyce, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, a sala é sua. Já estou em casa. Muito obrigada por me receber. Eu que agradeço pela disponibilidade de estar aqui para a gente bater esse papo legal sobre esses trabalhos que você vem desenvolvendo. Eu geralmente começo a entrevista pedindo para o convidado ou a convidada falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Antes de a gente enveredar no processo de trabalho, de onde vem esse processo de trabalho? Quem é essa pessoa? Origem, família, formação? Joyce é mulher, preta, né? Joyce é muitas coisas. Joyce é o que o território pede, e o território que a gente aprendeu a chamar de Brasil pede muita coisa aos corpos pretos. Então eu sou artista, eu sou educadora, eu sou ativista, eu sou cantora, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou de terreiro, tive uma infância de terreiro, eu sou neta de Josefa Leonisa Ferreira, minha avó afro-indígena, na qual eu sou a presença dela hoje, sou neta de Vitalina Dias, minha avó, que era dona do terreiro, na qual eu faço parte dessa herança, dessas filosofias africanas. Então eu defino que Joyce é essa pessoa que cresceu, teve uma infância espetacular quando era criança e estava no terreiro, e se descobriu mulher negra, preta, quando entrou na escola. Então isso é o que me funda. E é a partir disso daí que eu sempre vim criando os ativismos de imprimir no espaço-tempo da qual eu faço parte a potência da minha ancestralidade. Eu acho muito interessante essa tua fala de me descobri como mulher negra quando fui para a escola, que é um assunto recorrente aqui. Das pessoas que têm vindo aqui e que são pretas, são negras, a gente tem sempre encontrado esse ponto em comum. E aí, antes da gente dar continuidade, eu queria que você falasse um pouco dessa descoberta de ser negra quando foi para a escola. Quando você descobre ser uma pessoa preta, sobretudo na escola, você descobre a partir da violência. Eu, com 10 anos de idade, tentaram me enforcar dizendo que preto tinha que morrer, dentro da escola. E naquele dia eu morri mesmo um pouco. Naquele dia eu morri um pouco não, naquele dia eu morri. Eu não entendia direito, eu era uma criança, eu tinha apenas 10 anos. Deu todo um rebu na escola, porque aí fui chamar meus pais, enfim, eu até hoje é um lapso assim na minha memória, mas eu só lembro da fala e da sensação de me sentir enforcada e segurando por duas crianças, também da minha turma. Aí a escola tomou as medidas do tipo, um dos meninos foi expulso, enfim, aquela coisa toda. Então, assim, quando você se descobre dentro desse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, fundamentado e estruturado no racismo, você se descobre sempre num lugar onde é a violência. E a violência, ela é nesse lugar que é verbal, às vezes ela é nesse lugar que, de fato, que ataca o seu corpo. O tempo inteiro nosso corpo é atacado, que às vezes é atacado no imaginário, a maior parte das vezes é atacado no imaginário, e algumas vezes também vem nesse lugar da violência do seu corpo. Então, se descobrir pessoa preta nesse território que nós aprendemos a chamar de Brasil, é se sentir violentado e sempre vir pelo viés da violência. Você sabe que a minha experiência nesse sentido é um pouco ao contrário da sua, porque eu vim me descobrir como pessoa preta já adulto, já em uma idade mais madura. Porque você foi atacado no imaginário. Porque assim, eu me lembrei, eu comecei a me dar conta de que algumas situações que eu vivi na minha infância, adolescência, eu fui sempre um garoto muito estudioso. Sim. Então eu tive a sorte, eu digo até que tive o privilégio de conseguir, e quando eu digo privilégio não é que eu tenha sido merecedor, mas eu tive a grande sorte
Norte, de ter o privilégio de estudar em colégios muito bons, por conta dessa coisa minha de ser muito estudioso, ser primeiro aluno de classe. E em determinado momento da minha vida eu fui estudar no colégio salesiano, fazer o que hoje a gente chama de ensino médio, no colégio salesiano. E era um colégio de classe média alta, com isso lá no interior do Ceará, em Juazeiro do Norte, com uma população de alunos que era prioritariamente branca, rica, filha de famílias abastadas. E eu era preto, filho de motorista de táxi, professora, de uma família muito humilde, mas consegui uma bolsa por conta do meu desempenho. Mas assim, eu vivi muitas situações nessa época do colégio que eu não me dava conta que eram situações preconceituosas, né? Que eram posturas racistas. Eu só vim me dar conta disso, de me dar conta de que eu não fui convidado para aquela festa de aniversário do meu coleguinha que foi feita na beira da piscina da casa dele, porque eu era preto e filho de pobre. Eu só vim me dar conta disso quando eu já estava numa fase de vida mais adulta, e aí foi que eu me dei conta de assim, gente, eu sou preto. Era por isso que aquelas coisas aconteciam. Essa sua fala é muito interessante. E foi bem tardiamente essa consciência. Tanto é que assim, algumas pessoas às vezes falam, mas você não é preto, você é pardo. Eu falo, não, eu sou pardo, eu sou preto. Isso foi a denominação criada pelo próprio sistema. Enfim. Tudo bem que IBGE tem essa categoria, mas eu não conheço raça parda. Entendi. Percebe? Então, assim, eu me considero preto, e sou preto e... Mas eu acho maravilhoso essa sua fala, né? Porque é isso, né? Se você me permite, né? Claro. Você não teve um privilégio, você teve uma brecha social. Exatamente. Pessoas pretas não têm privilégio na estrutura colonial, né? Então você teve uma brecha social onde te permitiu ter mobilidade na criação da sua formação e coisa e tal, né? E aí, é isso, a gente sai de fábricas de brancos. Então, é muito natural e é muito normal dentro de um sistema onde o racismo ele está na raiz da criação dessa sociedade, você, muitas das vezes, não se vê como preto. Entende por quê? Porque a instituição, né? Porque o que é o sistema? O sistema ele é criado por mecanismos que fortalece e estrutura. As instituições são esses mecanismos. E dentro dessa instituição está a escola, a forma, né, educacional, né? Tanto que a gente é educado a partir de uma ontologia ocidental, eurocentrada, cristã. E a partir daquilo, a sua subjetividade é tudo criado em relação àquilo. Então você não consegue mesmo, muitas das vezes, porque não tem histórias que falam de você. Eu fui para a escola, eu negava que eu era do terreiro, porque não tinha nada. E quando vinham as histórias relacionadas ao meu povo, estava no lugar da subalternidade. Era muito doloroso para mim, porque no terreiro eu não via subalternidade. No terreiro a potência, a luta, a ativismo, a militância, a política, porque é uma organização política, cultural e social. Nos coloca nessa caixinha da religião que não nos diz nada, mas que a gente aceita porque até hoje eles são destruídos, eles são atacados violentamente. Então a violência que você sofreu dentro da escola é o apagamento de ser quem você é, da história das suas origens. E aí quando você também descobre, é aquele surto, né? Porque aí você se depara com uma série de violências na qual você sempre lidou, mas porque estava normatizada você não via, e também por conta de que a gente quer pertencer, e por um certo momento isso serviu para que você se sentisse pertencente a um grupo que você não pertence. É todo um processo subjetivo muito complexo. É né? complexo, é camada, e é a vida inteira. Essa descoberta de ser negro é a vida inteira. Certamente. Agora eu queria que você falasse um pouco do INQIMPA, o Núcleo de Cultura Negras e Periféricas, da qual você é uma das fundadoras, né? E agora coordena. E agora coordenadora. Ai, como chora o meu tambu, chora a candongueira. Ai, como chora o meu tambu, chora a candongueira. Povos muito organizados triunfaram na riqueza, tudo isso sem deixar de respeitar a natureza. Conta um pouco pra gente o que é o núcleo, quais são as atividades que desenvolve, qual é o processo de existência do núcleo. Quando eu falo da coletiva, eu gosto sempre de trazer a trajetória dessa coletiva, né? E aí, qual é a trajetória dessa coletiva, né? A INQIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, ela surgiu de um grupo de trabalho dentro de um programa de iniciação artística para crianças de 0 a 5 anos, de parceria com a Secretaria Municipal da Educação e da Cultura, para crianças periféricas, para crianças da periferia da cidade de São Paulo. Então, o programa é hegemonicamente um programa que atende crianças pretas. Tem outras crianças, porque também o programa acontece em outros lugares, mas o foco do programa é para as crianças periféricas. Então, esse grupo de trabalho, né, na qual eu fazia parte, comecei a observar
no meu primeiro ano já do programa, de que as leis 10.639/03 e a 11.645/08, leis federais que traz a obrigatoriedade do ensino das culturas, filosofias, ciências da afrodiáspora e originárias, ainda não estava sendo aplicada dentro do programa. E aí você começa a falar, nossa, mas que louco, né? Porque é um programa que tem uma parceria com a educação e isso ainda não está sendo aplicado, né, dentro do programa. Então esse grupo de trabalho tinha essa função de trazer ações territoriais, práticas pedagógicas a partir desses saberes e dessas filosofias para dentro do programa. Porém, todavia, entretanto, como eu estou dizendo, a instituição ela é o mecanismo de manutenção de um sistema. E quando você traz isso, você denuncia coisas. Então o GT, como eu chamo, né, o grupo de trabalho, ele não foi tão bem visto assim pelas coordenações e supervisões da época no programa. Sendo assim, no ano seguinte, 2019, eles tiram o grupo de trabalho e aí, como a gente já tinha criado uma série de ações territoriais, a gente funda a Enquimpa fora do programa. Então a Enquimpa foi fundada no Beco dos Aflitos, um espaço aqui na Liberdade, né, bairro negro. Sempre gosto de trazer isso, bairro negro. A Liberdade nunca foi japonesa. Bairro negro da cidade de São Paulo, onde é um beco, onde tem a Capela dos Aflitos, e foi descoberto que era um cemitério, né, de 1775, se não me engano, tem uma ossada de mais de 300 corpos ali, né, e agora está se tornando patrimônio, né. E aí a Enquimpa foi fundada nessa rua, em homenagem a Exu, Laroye, que não faço nada sem ele ninguém nem nasce. Foi fundada lá, e desde então a gente deu continuidade e se formou a Enquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Enquimpa, porque dá também margem ao nome de uma mulher bacongo, heroína, né, do século XVII, chamada Kimpavita. Quem era essa mulher? Essa mulher foi uma sacerdotisa e ela reunificou o Congo, o Império do Congo, bem no processo muito forte da colonização portuguesa. Ela conseguiu reunificar o Congo a partir da Guerra de Embuila, uma guerra muito conhecida, assim. Então essa mulher sacerdotisa, essa mulher se tornou heroína e foi ela que fundou o culto a Santo Antônio do Catigeró, porque ela era uma sacerdotisa que falava que morria às sextas-feiras e voltava às segundas-feiras com as revelações de Nzambi. E com essa revelação de Nzambi, ela conseguiu criar toda uma revolução e reunificar o Império do Congo. E aí, como ela nunca conseguiu ser cooptada, nem pelo lado português e nem mesmo pelos os africanos cooptados, né, porque também é isso, ela foi queimada em praça pública com seu filho aos 17 anos de idade. Então, Quimpa Vida, para dar essa ideia, né, para dar uma homenagem a essa mulher, e também porque essa palavra Inquimpa, Inquimbunda, é uma palavra guarda-chuva que significa uma nova forma de fazer guerra, uma coisa que vem por dentro, um sistema que pode mexer por dentro. E também porque esse nome foi dado, quem trouxe esse nome foi Sueli da Silva Ribeiro, a outra cofundadora da Enquimpa. Ela sonhou esse nome e significa também Núcleo de Culturas Negras e Indígenas Periféricas do Atlântico. Então, também é isso. E Enquimpa traz esse ativismo nos territórios, sobretudo periféricos, porque é da onde a gente saiu, né? Conta um pouco o que vocês têm desenvolvido, quais são as práticas do núcleo. Então, a gente sempre vem trazendo, né, a questão artístico-pedagógica. Eu gosto de dizer mais no momento esse lugar, porque assim, né, o sistema quer nos capturar em muitos lugares, né, sobretudo nesse lugar das caixinhas, né. Então, artista, eu sou atriz, assim. Eu não curto muito isso. Eu acho que um dos processos da descolonização é você realmente buscar outras maneiras de como se nomear. Então, eu gosto mais desse lugar aberto, amplo, de possibilidades da artista educadora, né, porque eu acho que não existe arte sem educar e não existe. Eu acho que elas estão juntas, elas estão confluentes, né. Então, a Enquimpa, ela vem desenvolvendo um ativismo muito grande, sobretudo nesse campo de trazer as práticas pedagógicas a partir dessas filosofias africanas e afrodiaspóricas e originárias, né? E o que é isso, Joyce? É trazer, de fato, outras perspectivas para dentro da escola que não somente a eurocentrada. Porque se a escola é um espaço, né, os espaços educacionais e culturais são espaços de emancipação, não me parece justo uma única visão sobre isso, uma única visão de se fazer arte ou de se pensar arte, né? O que é arte clássica, o que é arte erudita. Então a gente vem questionando, bulindo, como diria a minha avó afro-indígena, a gente vem bulindo sobre algumas denominações que nos enfiaram goela abaixo e que a gente percebe que não faz muito sentido, sobretudo quando você está na experiência, na vivência, por exemplo, do próprio terreiro, dos próprios terreiros.
né? Porque capoeira é um terreiro, porque maracatu é um terreiro, porque jongo é um terreiro, porque cavalo marinho é um terreiro, porque o boi é um terreiro. Então se dá várias formas e pluriversalidades dessa afrodiáspora no Brasil. Então Inquimpa vem bulindo sobre isso. E o nosso maior projeto no momento é o Terreiros Nômades, Macamba faz mandinga, saberes afrodiaspóricos nas corporeidades da cena. Em que escuta Miséria é a festa. Nesse sentido, né, Macamba, porque uma das traduções dessa palavra significa bando, parceria, companheiro, né? E mandinga, porque uma das traduções dessa palavra também é remédio. Então é nesse lugar do bando que faz remédio. E por que também bando? É porque junto nós somos mais fortes também, e porque quando você vai ver toda a história da afrodiáspora e do povo africano, tá sempre todo mundo em bando, todo mundo em junto, né? Todo mundo muito junto. Então é isso. Esse projeto ele foi contemplado na 41ª edição do Fomento ao Teatro Cidade de São Paulo. É um projeto que eu estou muito feliz de estar realizando. Ele contempla 2 escolas, uma IMEF e uma IMEI, onde a gente está lá todas as terças-feiras, né? Uma terça-feira na IMEF, uma terça-feira na IMEI, sempre com um mestre ou uma mestra, tanto da cultura da afrodiáspora quanto também dos povos originários. Trazendo, porque assim, se as leis traz obrigatoriedade do ensino dessas filosofias, para mim nada mais justo e mais correto de que as pessoas sujeitas, os sujeitos, as intelectualidades detetoras desse saber, sejam elas agentes a trazer isso para os espaços. Então, eu considero que o Terreiros Nômades é essa possibilidade de também estar levando para dentro das instituições pessoas que não são bem vistas dentro das instituições. Sim. Né, que são os mestres e as mestras da nossa cultura afrodiáspora, né? E eu gosto de chamar de cultura afrodiáspora e dos povos originários, e não de cultura popular, porque é isso, se é um mestre que fala da cultura popular, eu sei o que ele está falando. Se é uma pessoa branca falando de cultura popular, eu já digo, que popular é esse? Entende? Porque o popular eu tiro a agência. Então a gente tem mania de chamar cultura africana e cultura preta e cultura originária de cultura popular, de folclore. E isso interessa a quem? Né? Isso interessa a quem? Eu tiro a agência de quem traz essa cultura, de quem faz essa cultura. Então por isso eu prefiro chamar, em lugares assim mais abertos, cultura afrodiaspórica, porque eu estou trazendo a agência. E como é que tem se desenvolvido esse trabalho nas escolas? Quais são as atividades que vocês propõem, além dos mestres que vão falar, que vão trazer informações, trazer histórias? Longe na distância, mas muito próximo do nosso coração. Aqui. Contar pra vocês? Isso é interessante você perguntar isso, querido, porque fazer um projeto como esse, ele é artístico, ele é pedagógico, mas ele é político. E eu não tenho o menor pudor de colocar isso. Aliás, tudo na vida é política. Exatamente. Né? Então, assim, eu não consigo ver as pessoas às vezes dizerem, eu não me envolvo com política, eu não gosto de política. Respirar é político. A escolha de uma roupa que você vai usar no dia é político. Você imprime imagem. Dizer bom dia, boa tarde para alguém é político. É político, entende? Então, assim, eu não tenho o menor pudor de colocar isso. Eu estou fazendo política. Dentro da escola é um espaço político, completamente disputado. Não é à toa quando a gente tem aí planos políticos de tirar a figura do professor, colocar chat GPT, né? GPT, sei lá, eu nunca sei o nome dessas coisas todas. Não é à toa. Tá sendo muito bem manipulado ali, sabe? Um projeto, um pensamento. Então, assim, quando você traz um projeto como esse, é trazer esses agentes para estar com as crianças e adolescentes e, né, trazer as suas sabedorias, firmar um ponto, assentar um ponto. Eu gosto de colocar isso, eu gosto de trazer também a linguagem do terreiro, assentar um ponto, entende? E também entender que essa criança, né, esse adolescente, ele também tem a casa dele, né? Quando ele está ali na escola, ele está trazendo toda uma família, toda uma história, Então, o projeto, além de trazer os mestres e as mestras todas as semanas, né, compartilhando, né, com o adolescente, a criança, esses saberes, tem durante o projeto 4 encontros, onde a gente junta as 2 escolas, e agora, por conta do projeto estar tomando uma dimensão, que era isso mesmo, um dos objetivos de outras escolas saberem das ações. Então, outras escolas estão colando
nesses encontros abertos com as comunidades e escolas, onde a gente também traz um mestre ou uma mestra, né? Nesse sentido, o primeiro encontro foi com o professor Saloma Salomão, trazendo a importância disso. Por quê? Porque a gente observou que muitas das vezes a gente trabalha na escola, aí a criança leva para sua casa e lá ele sofre algum tipo de sanção, algum tipo de coerção violenta. Por quê? É isso, a gente vive num país onde o pensamento cristão está cada vez mais sendo enraizado, então essa criança chega lá e aí, como tudo é macumba, né? Que quem nos dera ser um cumba, eu adoraria ser um cumba. Nossa, quando me chamam de macumbeira, eu fico muito feliz e orgulhosa, porque estão me vendo como macumba, né? Esse ativista, né? A palavra macumba vem desse lugar, né? De um plural de cumba. E o que é o cumba na sociedade, ou o cota, né? Na sociedade de Angola-Congo? É o responsável pela questão política e social daquela comunidade. Então, quando me chama de macumbeira, eu falo, nossa, que espetáculo, né? Tô conseguindo fazer aí, porque para ter essa denominação, não é qualquer um tem não, sabe? Então, assim, nesse lugar que não tá me ofendendo, porque ser macumbeira é ser uma macumba, né? Quem me dera, eu acho que eu não sou, ainda não estou nessa patente, né? Como alguns. Então, assim, a gente tá trazendo a comunidade também em 4 encontros pelo ano, né? Já tivemos o primeiro agora que nós juntamos as 2 escolas, tivemos 300 pessoas, então de pais, cuidadores, responsáveis, tendo essa aula aberta com o professor Saloma Salomão, falando da importância de se falar dessas culturas e dessas ciências dentro dos espaços culturais e educacionais, né? E fora isso, a gente também vai ter que, por conta do projeto em si, que é muito bacana também, apresentar no final de toda essa vivência um espetáculo que tem o nome de Quenda Calunga Quendendila. É possível gargalhar depois da travessia? Então esse é um espetáculo que a gente vai trazer também, onde a gente vai apresentar para essas escolas e também para a Fundação Casa e também para em casas de acolhimento para pessoas em situação de rua. Eu agora vou fazer um pequeno intervalo aqui no nosso bate-papo para introduzir um novo quadro aqui no programa, que é um quadro de dicas. Em todas as nossas entrevistas, eu vou estar sempre trazendo uma dica para você de teatro, de cinema, de literatura, de música, de algum evento que possa estar acontecendo, que tenha me interessado e que eu queira compartilhar com você. E hoje eu trago aqui para vocês esse livro que foi recém-lançado, A Revolta de Carrancas, o Silêncio ao Redor, do historiador Joaci Pereira Furtado, que, aliás, eu vou ter a grande satisfação na próxima semana de entrevistar o Joaci para falar para a gente sobre esse livro, sobre o trabalho de pesquisa, sobre a importância desse evento histórico muito pouco conhecido por muitos. Essa é uma novidade que eu estou trazendo, toda semana uma dica para você. Fica de olho, porque piscou, tem dica. E aí eu volto aqui com a Joyce para aproveitar, para te perguntar, tem alguma dica para dar para a gente desse contexto que você falou, dessa literatura, desses temas que você trouxe? Tem. E também vai ser uma dica de leitura, que é o livro clássico, maravilhoso, do intelectual martinicano, Frantz Fanon, Pele Negra e Máscaras Brancas. Frantz Fanon publicou esse livro em 1952, foi a primeira vez. Tem agora uma edição nova pelo editor Ubu. Não sei se eu podia falar, mas eu falei, gente. Pode. Um prosfácio maravilhoso. Então é uma leitura que eu recomendo muito. E é uma leitura que foi muito importante para mim, nessa minha descoberta, assim, como mulher negra dentro dessa sociedade, sabe? Então, eu acho um livro espetacular. Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Fica a dica aí, mais uma dica. E aí eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Tem como citar alguns nomes desses mestres, dessas mestras que fazem parte do projeto? Para as pessoas ouvirem, mesmo que não conheçam, mas ouvirem quem são essas figuras. Sim. Por exemplo, né, a gente teve o mestre Pedro Peu, que foi mestre de capoeira Angola, né, que já esteve com a gente. A gente teve o mestre Peroba, também como capoeira, né. A gente teve agora mãe Sandra de Xadantã,
porque ela é da nação Fon, né? A gente teve também um encontro com as duas escolas com o professor Saloma Salomão. O dia 8/6, a gente vai ter de novo a junção das escolas, da comunidade, com o professor Davidson Incossi. Ele vai trazer aí, né, a questão do Frantz Fanon, né, na nossa subjetividade, da importância de se pensar esse intelectual tão atual ainda hoje. A gente vai trazer também, né, os povos originários, o artista educador Caribaia, da etnia tucano. Nós traremos também, né, a educadora, ativista Cristina Taquá, Guarani. Teremos também o mestre Tião Carvalho, do Boi, né, que vai estar também com a gente. Teremos a filósofa, a doutora filósofa espetacular, Catiúcia Ribeiro. Também, Catiúcia Ribeiro virá no momento onde a gente vai também juntar as escolas. Então ela vai receber pais, mães, cuidadores e cuidadoras falando de filosofias africanas, da importância dessas filosofias. A gente vai ter também o cavalo marinho, a linguagem do cavalo marinho, né? A gente vai vir agora com a Vera Ataíde, trazendo uma linguagem que é muito pouco conhecida, né? Que é o do cavalo marinho. Vamos trazer também a puxada de rede com o mestre Kinura, que é muito espetacular também as crianças conhecerem, né? Por que essas linguagens e por que esses mestres, né? Porque nessa sociedade colonial, nesse sistema colonialista, tenta compartimentar o tempo. Então a gente nunca tem uma noção geral do tempo e esse fio condutor que nos conecta a essa ancestralidade. Então é muito comum os jovens acharem que o hip hop surgiu naquele momento, 1980, sabe? Que não tem uma história que antecede, inclusive, aquele ritmo hip hop, ao funk, por exemplo. Então é muito maravilhoso quando a gente leva, por exemplo, o jongo para dentro da escola e a gente começa a fazer a batida do jongo, ele já identifica com o funk, porque é daí que vem. E aí essa descoberta para o adolescente, sabe, desse fio condutor do tempo, que ele não é essa linha reta, mas é aquela espiralar, né? E que a gente está convivendo ao mesmo tempo com o presente, com o passado, sendo o presente, mas esse passado está aqui e esse futuro também está, né? Porque se eu pego aí, né, minha mãe é o começo, né? Ela é essa ancestral. Eu estou presente já convivendo com o futuro, que são os meus sobrinhos, sobrinhas e todas essas crianças. Eu tenho uma outra relação, inclusive, com o meu corpo nesse tempo. Então, a presença desses mestres, dessas mestras, é para trazer para esses jovens, né, se experimentar do tempo, que não é essa coisa, sabe? Mas sim plural, espiral, como diria a professora. Plural, diversa, espiralada. Sabe? Sem uma linha... Um modo de pensar outro, sabe? Porque o círculo, o espiral é um modo de pensar. E é isso que eu acho muito maravilhoso desses mestres e dessas mestras, sabe? Da presença deles. É um tempo da Dikenga de Akongo, do cosmograma Bakongo, né? Dessa relação direta do velho com a criança. Então, por isso que é muito importante isso. E do jovem com seu ancestral. Joyce, você fala ao longo da nossa conversa do terreiro. Uhum. O terreiro. Especificamente o terreiro do qual você participa. Que terreiro que é? Pode falar um pouco sobre ele? Eu venho de uma nação Angola, Congo, onde traz toda a ciência das ervas, a vivência de caboclos, né? Minha avó era afro-indígena, então ela era uma mulher espetacular da medicina das ervas, né? Eu cresci tomando remédios de garrafada e muitas das vezes, assim, por exemplo, está doente, precisa ver qual é o ancestral que está intervindo nessa minha doença, né? E qual é o remédio específico para eu criado ali pela comunidade para que se tome e eu supere. Então eu venho dessa nação Congo-Angola, dessa nação do terreiro Angola. Atualmente, né, o terreiro da minha família, a minha tia, que é a mais velha, ela já tem uns 80 anos, 90 anos, ela está fazendo somente os cultos mais importantes dentro do terreiro, porque ela já é muito velhinha, então não dá para fazer determinadas coisas, e eu estou dando sequência a esse meu conhecimento do terreiro num outro terreiro, que é o da Manhã Omicilê, que também vai estar no projeto, ela também vai aparecer num projeto lá para outubro com os adolescentes, que é um terreiro que traz, né, Cabocla Jupira e Mãe Oxum, porque é importante a gente colocar isso, né? Oxum não é quieto? O que está fazendo na Angola, né? É importante eu colocar que essa Mãe Omicilê, os fundamentos dela vêm do Angola, por isso que é a Cabocla Jupira, mas o orixá apareceu depois na vida dela, então ela foi feita também no Queto. Então acaba sendo um terreiro, o terreiro de Angola que cultua orixá. Então eu estou suspensa nesse terreiro como Mãe Ekede, né, que é uma função dentro do terreiro, né, ser Ekede. O que é ser Ekede, né? É importante colocar isso, já que a gente está para mim tudo é formação, tudo é, então, o que é ser Ekede, né? Ser Ekede dentro do terreiro é você ser os olhos, o que guia
o orixá ou o encantado ou a entidade que está presentificada naquele momento. Aquela pessoa que fica ali do lado do orixá o tempo Isso. inteiro, ajudando na condução. Na condução, e também que cuida da roupa, que vai cuidar da comida, que vai cuidar do canto, né? Que vai entender o que o orixá ou a entidade ou o encantado ou mesmo o vudunce, né? Está pedindo para o que seja comunicado. Então, assim, eu diria que é uma tradutora. Uma tradutora de uma forma mais simples, uma tradutora dessa entidade, dessa manifestação, desse ancestral ali na época. Inclusive cuida da integridade física de quem está recebendo. Exatamente. Né? É nesse sentido que eu falo. A gente não pode ver os terreiros e o candomblé e coisa e tal somente como uma questão religiosa, né? Nesse lugar do religioso que nos coloca. É ver realmente como uma organização, porque essa foi a primeira forma de organização que o meu povo, o nosso povo preto, encontrou aqui dentro dessa desgraça coletiva que nós aprendemos a chamar de Brasil, a manter o seu conjunto filosófico, cultural e político, entende? Então, essa responsabilidade, esse compromisso, ele é maior. Então, ser filha de Oiá, na qual eu sou filha de Oiá, não é só, eu ser filha do Oiá. Não, gente, é a representação dela aqui no Aie. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? Então, quem é Oiá? É o búfalo? É a ventania? É tudo isso também, mas também é a mulher da política. Também é a mulher que faz executar as leis. O nosso modo, que a gente chama de brasileiro, ele é dessa afrodiáspora. Ele é africano. As palavras, a maneira como a gente vive as palavras, né? Tanto é porque a gente chama o nosso último filho da família de caçula. E caçula é quimbundo. Não é português, porque se fosse português seria Benjamin. Isso é África. A gente vive a África o tempo inteiro. Quando a gente é visto lá fora como, nossa, que país incrível, é o samba. É a capoeira. Isso não é ocidental, isso não é europeu ocidental. Isso é África, entende? Isso é África, isso não é só cultura brasileira. Isso é cultura afrodiaspórica. Então é nesse lugar, sabe, que é ser filha de Oiá. É trazer nome ao que tem que ter nome, é trazer as agências do que precisa ter as agências, é se firmar um corpo, uma presença nesse tempo e espaço espiralar da minha ancestralidade. Joyce, um prazer enorme conversar contigo sobre tudo isso. Nós ficaríamos aqui, até porque é de grande interesse meu essa temática, nós ficaríamos aqui dias tomando um café, conversando e ampliando os meus conhecimentos, porque você me trouxe muita coisa das quais eu não tinha conhecimento. E eu não tenho nenhum problema de dizer que não tinha, porque assim, a gente está aprendendo todo dia. É a troca. Né? Então, é importante estar recebendo essas informações. E já fiquei curioso da dica do livro que você deu, e já fiquei curioso com uma série de coisas que certamente eu vou em algum momento te perturbar pedindo, por favor. Pedindo ajuda. Por então favor. Eu queria te agradecer muito a participação, a disponibilidade, a presença aqui, a generosidade de trazer o teu conhecimento para mim e para os que vão nos ouvir, e agradecer imensamente. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para você, as pessoas através do perfil do Instagram, do Nkimpa, tá lá no Instagram, as pessoas conseguem obter informações, conseguem saber das atividades de vocês, do projeto todo, vai chegar no nosso podcast, que é o Diáspora, a Cor da Nossa Cultura em Encontros e Redes, um podcast espetacular, na qual eu tenho muito orgulho, foi feito um ativismo na raça. Então vai ter o acesso ao podcast, vai ter o acesso ao site, vai saber de tudo que está acontecendo do projeto, né, que é o Terreiros Nômades Macamba Faz Mandinga, saberes afrodiaspóricos nas corporeidades da cena, vai saber inclusive ações extras que a gente tem também do projeto, vai ter todo o acesso a partir do Instagram, com certeza. Então fica esperto, fica de olho, o Instagram do Nkimpa está aqui, bate o olho lá, não perde as informações que estão lá. E vai lá, seja curioso. Gente, cola com a gente. Descubra, cola com a gente lá e cola com a gente aqui. Isso. Joyce, brigadíssimo. Obrigada, querido. Axé. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Um canal de entrevista com personalidade nova toda semana, num papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente!